Então hoje a gente vai falar sobre a jornada do herói nos 36 decanatos e nos arcanos menores do tarô. A gente vai associar com esses dois conjuntos de símbolos, né? Então vão ser três mapas que se correspondem. A gente não vai terminar em uma aula, né? Provavelmente vai umas 3 ou 4 aulas aqui para terminar, já que é bem extenso. Mas esse aqui é o filé desse curso, tá? É onde a gente vai realmente destrinchar as etapas, entender o que cada etapa da jornada realmente indica como transformação na consciência, claro, simbolizado pelo herói caminhando ali pela sua história, né? Antes de passar para as correspondências, eu vou precisar, né, fazer uma breve introdução do que são os arcanos menores e do que são os 36 decanatos. Então vamos começar aqui. Aqui estão os 78 arcanos do tarô, ou 78 lâminas, 78 cartas, tá? Elas se agrupam de várias formas. Então, a gente pode imaginar o tarô como se fosse um livro simbólico, um livro de imagens. Então, inclusive, literalmente, muitos chamam o tarô de o livro das imagens, né? O livro dos sinais. Se a gente olhar aqui, realmente é um alfabeto imagético com o qual a gente pode descrever a realidade, né? Qualquer evento pode ser descrito como uma combinação de cartas. Qualquer coisa, na verdade, pode ser descrito como uma combinação dessas imagens. Vamos fazer uma divisão básica aqui. Essas cartas de cima são os 22 arcanos maiores, né? Tem duas fileiras de 11. A gente não vai usar eles agora, certo? As cartas aqui de baixo são as cartas associadas a naipes. Então elas são chamadas de arcanos menores. Certo? São os naipes do baralho que a gente tem, né? Então aqui é o naipe de paus. Aqui é o naipe de copas. Aqui é o naipe de espadas. E aqui é o naipe de ouros. Os quatro naipes eles estão intrinsecamente associados aos quatro elementos, né? O paus, como bastão, a varinha mágica, está associado ao elemento fogo. A taça, a copa, né, está associada ao elemento água. A espada, pela dualidade das duas lâminas, está associada ao elemento ar. E a moeda, o ouro, né, o naipe de ouros, geralmente representado por uma moeda, está associado ao elemento terra. Tá? Então essa associação de naipe com elemento é bem fundamental, certo? E a gente vai usar bastante ela aqui. Certo? Então, a gente não vai usar os maiores. Portanto, vamos deletá-los. Tá. Então a gente ficou aqui com os quatro naipes, basicamente. Os quatro naipes eles também se dividem em três grupos, na verdade. Além dos naipes, tá? Porque a gente já associou os naipes aqui, mas eles têm os ases, está associado ao 1, número 1, os 2, os 3, né? 3 de paus, 3 de ouros, 3 de copas, os 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas são as chamadas cartas numeradas. Certo? E o que sobra aqui é rei, rainha, príncipe e princesa, que no baralho normal é só valete, rei e rainha, né? Então são as cartas da corte. Cada naipe tem 4 cartas da corte. Então cada naipe tem o seu rei, sua rainha, seu príncipe e sua princesa. Dependendo do tarô vai ser cavaleiro, tem pajem, tem algumas variaçõezinhas, mas isso não importa, né? O significado se mantém. A gente não vai usar as cartas da corte aqui nessa associação também. Tá? Os arcanos maiores, todas as cartas que a gente está tirando, elas vão ser usadas para mapear outras coisas aqui. A gente já viu as cartas da corte quando falou dos personagens. Então é como se as cartas da corte fossem os personagens básicos da história.
E os 4 ases também não entram na roda. Por quê? Os ases estão associados a Keter, na árvore da vida, eles transcendem a roda. A roda, por natureza, né? Vou ir para cá, ela já implica numa dualização das energias. Lembra, o que caracteriza os arquétipos aqui? Eu não consigo escolher exatamente um arquétipo da mesma forma como não consigo apontar uma cor com exatidão. Eu não consigo... Né, onde que é o azul? Onde começa, onde termina? Eu sei mais ou menos onde é o azul. Mas, uma vez que eu escolho um pedaço aqui, eu imediatamente tenho o oposto dele. Ou seja, a grande característica dessa roda aberta dos arquétipos, né, é a dualização, a polarização das energias. Ou seja, o número 2. Por isso que essa roda, que é o Logos, está associado na árvore da vida a Rokhmah. Né? Então o 1 não pode estar na roda, o 1 tem que estar fora. E de fato, a gente associa, né, os 4 quadrantes básicos aos ases. Mas não no plano. Imagina que isso aqui vira uma esfera. Certo? Então, os ases eles estão aqui em cima, no polo. Enfim, não precisa se preocupar com isso agora. O que importa é simplesmente perceber que a gente ficou com 36 arcanos. 36 arcanos menores. Tá? Então esses 36 arcanos, eles são também separados em grupos. Ó. Em grupos de 3. E a gente vai associar esses grupos de 3 aos signos do zodíaco. Certo? Então aqui a gente tem todos os 2, ó, todos os 3, todos os 4 de cada naipe. Aqui a gente tem todos os 5, todos os 6, todos os 7, todos os 8, todos os 9 e todos os 10. Certo? Aqui, agora olhando para as linhas, a gente já tem os naipes barra elementos. Então, naipe de paus, elemento fogo. Naipe de copas, elemento água. Naipe de espadas, ar. Naipe de ouros, terra. Como que a gente vai associar os signos? Simplesmente a gente vai substituir esse grupo, né, de 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8, 9 e 10, pelas quadruplicidades, ou seja, pela cardinalidade. Então, os signos cardinais vão ser associados aos 2, 3 e 4. Os signos fixos, ou seja, de meia estação, de metade da estação, vão ser associados aos 5, 6 e 7. E os signos mutáveis, ou seja, que estão no final das estações, aos 8, 9 e 10. Cardinais, o começo da estação, fixo, meio, mutável, final. Tá? E fica fácil. Tá? Então, 2, 3 e 4 de paus está associado a Áries. 5, 6 e 7 a Leão. 8, 9 e 10 a Sagitário. Para água, agora a gente vai ter que escolher a água cardinal, que é Câncer. A água fixa, 5, 6 e 7 de copas, que é Escorpião. E a água mutável, 8, 9 e 10 de copas, que é Peixes. E a mesma coisa para os outros. Né? 2, 3 e 4 de espadas, vai ser ar cardinal, ou seja, Libra. 5, 6 e 7 de espadas, ar fixo, ou seja, Aquário. 8, 9 e 10 de espadas, vai ser o ar mutável, ou seja, Gêmeos. Tudo isso é tabelado na astrologia, tá, gente? Quem não conhece tanto astrologia é tabelinha. Aqui a gente está fazendo essa conexão dos arcanos com os signos. E para o naipe de ouros, ou seja, o elemento terra, a gente vai ter os signos de terra, claro. Então Capricórnio vai ficar com 2, 3 e 4 de ouros, Touro vai ficar com 5, 6 e 7 e Virgem vai ficar com 8, 9 e 10. Tá? Mas por que três cartas para cada signo?
né? Porque a gente vai dividir, a gente vai passar ali para agora, a extensão do signo, que é de 30 graus, né? Se a roda tem 360, eu divido por 12, cada signo vai ter um setor de 30 graus do céu, certo? Só que esses 30 graus podem ser subdivididos também. Então agora eu vou ter 3 setores de 10 graus. 10, 10 e 10. Esses setores são os decanatos. Tá? Cada setor é um decanato. Então, basicamente, essa é a atribuição. Né? São 36 arcanos menores, numerados, à exceção dos ases, associados aos 36 decanatos. Certo? Então, aqui é a tabela mestre para a gente olhar para a associação do tarô com a astrologia. Vamos olhar para a roda agora do Logos. Mais uma vez, o Logos não tem nenhuma linha divisória natural. O Logos é o círculo de arquétipos, que tem infinitos arquétipos, só que para poder falar deles, para poder se relacionar com eles, a gente precisa setorizar, particionar, mapear o Logos, certo? Então, o mapeamento mais simples que a gente pode fazer, na segunda astrologia, é dividi-lo em 12. Esqueci essa roda primeiro. E a gente tem os famosos 12 signos que a gente já conhece. Tá? Então, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Certo? Basicamente, os 12 signos são: olha, vamos dividir essas infinitas energias, infinitos arquétipos, e os arquétipos são potenciais de personagens, de histórias, de situações, de eventos potenciais de qualquer coisa. Né? Imagina que a realidade ela é composta, seja no tempo ou no espaço, de receitas. Então, tem receita aqui do quindim, tem receita do pudim de leite. O que é o Logos? O Logos é uma estante onde os ingredientes dessas receitas estão perfeitamente ordenados. Então, tem farinha, tem ovo, tem, sabe, os ingredientes básicos das coisas. Os arquétipos são isso. Como se fosse uma estante perfeitamente ordenada das energias puras, que elas vão se misturar para gerar toda a multiplicidade de seres e consciências e objetos e histórias, enfim, tudo. Né? A única peculiaridade é que essa estante ela tem infinitos compartimentos e não existe uma fronteira entre eles. Então, esses ingredientes formam um contínuo. Né? Tá. Exatamente por isso, por não ter uma divisão fixa, é que eu posso dividir como eu quiser. Ou seja, eu tenho total liberdade de pegar esses 12 setores dos signos e subdividi-los à vontade. Inclusive, a gente viu, né, lá na estrutura da jornada, que pela fractalidade do Logos, cada signo vai ter por si só, né, uma divisão em 12 natural, onde vai ter um reflexo ali de cada outro signo. Então, Áries vai ter toda a roda dos signos refletidos aqui nele. Né? Não vou fazer porque a gente já fez isso. Ou seja, eu posso agrupar os 4 primeiros 12 signos aqui no primeiro decanato. É uma das formas de enxergar. Mas vamos olhar para os decanatos, né, que é o que interessa aqui. Os decanatos, mais uma vez, são esses setores de 10 graus. Eles representam energias mais refinadas que os signos, no sentido de mais especificadas, mais particularizadas. Áries é um pacotão meio genérico de cores, né, de energias. Mas se a gente olha para o decanato, opa, eu estou olhando com um pouco mais de nitidez ali.
Estou selecionando uma fatia mais fina e mais específica. Então, o começo de Áries não é igual ao final de Áries, que não é igual ao meio de Áries. Então, eu estou fazendo essa divisão, né, para todos os signos, essa diferenciação. Claro, da mesma forma, posso dividir os decanatos em dois, daí eu vou ter os quinários, não vão ser mais 36, vão ser 72. E aí eu vou ter os 72 anjos ou 72 demônios. E até mais, né? Mas vamos lá. Tradicionalmente, com os caldeus, a gente vai precisar rotular esses decanatos, e esses rótulos é feito através dos planetas, certo? Então a gente vai usar a chamada ordem caldaica para rotular esses decanatos. A ordem caldaica é essa estrela aqui, né? A estrela setenária. A gente começa com Saturno, que é o planeta mais lento. Aí a gente vai descendo segundo a velocidade. Júpiter é um pouquinho mais rápido. Então Saturno demora 30 anos, Júpiter demora 12 anos para dar a volta. Aí a gente vai para Marte, que demora 2 anos e meio. A gente vai para o Sol, que demora 1 ano para completar a sua órbita. A gente vai para Vênus, que demora 246 dias, se não me engano. E a gente vai para Mercúrio, que demora 88 dias. E a gente vai para a Lua, que demora 29 dias. Certo? Essa é a ordem caldaica. É seguindo essa estrela aqui. Tá? Seguindo a ordem dessa estrela. Isso significa que o primeiro... Bom, a única coisa é que eu tenho que escolher um decanato inicial. Um ponto inicial para rotular aqui. E essa escolha é Marte. Tá? Existe um motivo que é... Lembra que a gente olhou que essa linha aqui ela é um ponto de descontinuidade no Logos? Né? É como se tivesse... É o ponto do infinito, onde o infinito entra aqui no nascimento e depois ele vai embora na dissolução, pós-peixes. Então tem um buraco aqui, né? Uma porta para o infinito. Ou seja, é recortado esse pedaço. Embora dê para pular aqui, né? Existe uma portinha para ir embora. Certo? Esse recorte ele é simbolizado pelo fato de o último e o primeiro decanato serem de Marte. Que Marte é aquele que tira a vida, né? Escorpião, a morte, e também aquele que inicia a vida, Áries, o nascimento. Então, o primeiro e o último decanato eles são de Marte. Certo? E a partir daí eu sigo a ordem. Se eu sigo, estou na ordem, seguindo a ordem dos decanatos, então depois de Marte é o Sol. Ó, depois do Sol, Vênus. Depois de Vênus, Mercúrio. Então é só ir seguindo. Tá? Depois de Mercúrio, ó, a Lua. Depois de Lua, Saturno, Júpiter. E aí repete. Sol. Não, Marte, desculpa. Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter, 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 Marte. Fechou, certo? Então é simplesmente seguir essa ordem aqui da estrela setenária. Tá? E a questão é, cada um desses decanatos, então, ele vai adquirir a natureza do planeta que lhe dá o nome. Tá? Tem um erro muito comum no ocultismo, que é você chamar esses decanatos do tipo... Esse aqui, né? Seria Lua em Libra.
não é equivalente a gente interpretar o planeta Lua, né, o astro Lua, quando ele está posicionado em Libra. Não é isso. Muita gente interpreta assim. Certo? Ou aqui, né, o Saturno. Imagina que Saturno, o planeta, está posicionado no signo de Libra. Não é isso. Você vai pegar o signo de Libra, né, vai fatiar ele em 3 partes, e essa primeira parte ela vai ter uma natureza lunar em comparação com os outros, certo? Em comparação com os outros. O que significa eu falar, por exemplo, que um decanato ele tem a natureza marcial? Quer dizer que existe um obstáculo, um inimigo, um obstáculo a ser vencido. Ó, todos os decanatos de Marte, então, eles vão se referir a algo que precisa ser superado, atacado, vencido, né? Direcionar a energia para ultrapassar uma barreira, certo? Todos os decanatos do Sol, por exemplo, eles envolvem uma centralização, uma tomada de consciência. Uma centralização, uma ideia de integração. Os decanatos de Vênus, todos eles vão envolver a alteridade. A alteridade é ter que lidar com o outro, né? Os decanatos de Mercúrio vão envolver adaptação, ou aprendizado. Eu tenho que me adaptar a uma circunstância nova, né? Os decanatos da Lua eles vão envolver algum tipo de descanso. E os de Saturno vão envolver algum tipo de dever, um tipo de chamado ao dever, de responsabilidade. E os de Júpiter, eles vão envolver algum tipo de expansão, de avanço, né, de progresso, de crescimento. Geralmente são etapas que você avança rápido na jornada, né, na história. São os decanatos de Júpiter. Então, basicamente isso. A gente tem as naturezas dos decanatos que vão se repetir a partir daqui daí. Certo? Então, claro, eu vou retomar tudo isso conforme forem aparecendo os decanatos, mas tentem ter isso em mente. Certo? Claro, e agora? Eu vou fazer carta a carta, né? Mas só pra gente fazer a ponte. Então, essa carta aqui está associada a esse decanato. Essa aqui a esse. Esse aqui ao terceiro de Áries. Quais são os próximos? Os de Terra, então vão ser esses 3. 4, 5 e 6. E assim por diante, né? O de Gêmeos vai ser esse aqui, é só seguir o signo. De Câncer vai ser esse aqui. De Leão, o de Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Certo? Pode parecer complicado, muita tabela, mas no fundo é simples. Eu só estou mapeando duas coisas. Certo? Tem uma propriedade, né, dentro do hermetismo que é sempre que eu tenho um particionamento do logos com certo número, né, no caso 36, e eu tenho um outro particionamento de outro sistema que também usa o mesmo número, esses particionamentos eles podem ser mapeados um no outro. Ou seja, pode existir uma correspondência bijetora, ou seja, como se eu estivesse falando da mesma coisa com outras palavras. Então, se eu estou falando do primeiro decanato de Áries, eu também estou falando do 2 de Paus, só estou usando outras palavras. Beleza. Dito isso, tem um terceiro mapa que vai corresponder com esses dois, que é o nosso objetivo aqui, que é a jornada do herói. Tá? A gente
dividiu a jornada do herói em 12, assim como dividiu os signos e já fez as correspondências. Se eu divido cada signo em 3 para chegar nos decanatos, eu também posso dividir cada etapa da jornada em 3 subetapas, para entender melhor, de forma mais refinada. Só que a gente vai ter um problema. Como que você vai pegar um conto de fadas que às vezes tem 5, 6 parágrafos e dividir em 36? Não tem nem 36 frases, né? Então, geralmente, histórias mais curtas não apresentam esse nível de detalhamento. A gente vai precisar de uma história mais longa para ter um detalhamento suficiente para discernir esses níveis. Qual que é a história que a gente escolheu? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, especificamente a Sociedade do Anel. Então a gente vai dividir essa história em 36. Hoje a gente vai pegar o primeiro ato, né, que são os primeiros 3 signos, os primeiros 9 decanatos.